capítulo de número 1, versículo 12. Obadias. Vou estar lendo a versão NVI, nova versão internacional. Amém? Se a página está colada, irmãos, não se preocupa não. É um livro com um capítulo apenas, né? Aí Deus garante a vitória. Vamos acompanhar ele no telão. Agora eu posso falar o telão de LED, né? Olha, Deus é fiel. Amém? E diz assim: você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu, não devia ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Feche suas Bíblias, por favor, ainda de pé. Quero orar com você. Deus, neste momento, Pai, quero te render graça por esse privilégio de poder compartilhar uma vez mais da Tua palavra, Senhor. Te peço que o Senhor que eu não venha falar, Senhor, aquilo que eu queira, mas que eu venha falar aquilo que o Teu Espírito Santo tem para falar com a Sua igreja. Senhor, eis-me aqui, Senhor, como mísero servo do Senhor. Que seja feito toda vez, Senhor, todavia seja feita a Tua vontade. Assim te oro, Pai, e te agradeço. Amém e amém. A igreja pode se sentar. A pregação, o intuito principal da pregação, da mensagem, é fazer com que quem está ouvindo compreenda, sim ou não? O principal intuito da pregação é esse. Enquanto um fala, o outro ouve. E esse que está falando tem a responsabilidade de trazer a compreensão da mensagem em questão. E hoje eu quero falar um pouco a respeito desse profeta. Compartilhar o que o Senhor falou comigo hoje pela manhã. Eu acordei um pouquinho mais tarde hoje, por volta das 8 horas. Aí eu orei, sentei no sofá, vi a Bíblia da minha esposa que estava em cima da mesa da sala. Eu peguei a Bíblia, sentei no sofá e o Senhor falou: abre. Eu falei: glória a Deus, esse mistério aqui é da antiga. Abri a Bíblia assim, ó, Deus vai falar comigo agora. É assim? É assim? Aí eu sentei e o Senhor me direcionou esse texto. O livro do profeta Obadias. É um livro que ele está ali inserido na grade dos profetas menores. E por que profeta menor? Já falei isso e repito. Profeta menor não por conta do seu nível de importância. Profeta Obadias, ele está inserido na grade não porque ele é menos importante do que os demais, como por exemplo Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, que são conhecidos como profetas maiores. Então por que existe essa diferença, essa separação? Nada mais, nada menos porque eles são livros que são menores, capítulos que são bem encurtados quando comparado aos outros profetas que eu falei anteriormente. E o que é interessante é que esse livro, ele não tem capítulos. Se eu falar com o irmão aqui agora: irmão, abra sua Bíblia em Obadias capítulo 2. O irmão vai procurar de Gênesis a Apocalipse e não vai achar. Porque é um livro que contém apenas um capítulo. E dentre esse capítulo existem 21 versículos. Ele está inserido ali no Antigo Testamento. Nós vemos ali que ele está antes do nascimento de Jesus. E o que esse texto, o que esse profeta ele veio fazer? O nome de Obadias, no original hebraico, né, no sentido literal da palavra, do significado do seu nome, nada mais é do que servo do Senhor. E esse homem, esse servo do Senhor,
Ele profetizou ali entre o ano 586 a 553 antes de Cristo. Aí ele estava com essa responsabilidade, porque tinha acontecido uma destruição em Jerusalém. Os babilônios se levantaram e devastaram aquele povo. E Obadias estava exatamente profetizando nesse contexto. Aí, após a queda de Jerusalém, por conta dos babilônios, o reino de Judá ele foi completamente destruído. O templo de Salomão tinha sido queimado. Muitos judeus daquela época, eles foram levados ao cativo. Eles ficaram ali na Babilônia presos, trabalhando de forma forçada. Aí nesse contexto, durante toda essa calamidade, durante todo esse conflito, existia um povo chamado Edomitas. Repita comigo, Edomitas. Mais uma vez, Edomitas. Quem eram os Edomitas? Edomitas, eles foram parentes dos israelitas. Vou explicar um pouco melhor. Os Edomitas eram povoado e eram parentes dos israelitas. E nesse contexto de calamidade, nesse contexto de destruição, o mínimo que se espera é que alguém que é parente, que está sofrendo algum tipo de destruição, é que alguém que é próximo, que tem uma história, estenda a mão para ajudar, sim ou não? Mas não foi esse o contexto. Os Edomitas, que eram parentes dos israelitas, não socorreram esse povo. Eles se deixaram levar e ainda se aproveitaram, saqueando, perseguindo e até mesmo entregando nas mãos dos inimigos. Aí quando olhamos para um cenário semelhante a esse, começamos a entender um pouco melhor por que existem pessoas que estão próximas, mas não estendem a mão na hora que é necessário. Mas, Davis, em que momento os Edomitas e os israelitas eles se tornaram parentes? Ou quando se iniciou essa história? Aí vamos precisar voltar um pouco. Lá para Gênesis, capítulo de número 25. Do 19 ao 34, vai contar um pouco essa história. Não precisa abrir. Vamos ver que Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, sim ou não? Dentre os 2 filhos tiveram Esaú e Jacó. Esaú sendo o filho mais velho, Jacó sendo o filho mais novo. Aí, em dado momento da história, em Gênesis 25, 30, vamos ver que Esaú teve seu nome trocado de Esaú para Edom. Vamos no texto. Gênesis 25, 30. Disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço-te de comer desse cozinho vermelho, porque estou exausto. E por isso ele se chamou Edom. O contexto aqui era que ele estava cozinhando. E essa comida era vermelha. Aí a Bíblia é muito clara quando diz, Esaú foi chamado de Edom. Amém? Aí olhamos um pouco mais à frente. Gênesis capítulo 32, versículo 28. Vai dizer: então disse: já não te chamarás Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então aqui conseguimos ter essa compreensão da mudança de nome. O que essa mudança de nome tem a ver com aquilo que lemos anteriormente, que eu falei anteriormente? Esaú teve seu nome mudado para Edom. Jacó teve seu nome mudado para Israel. Então eles eram parentes, sim ou não?
Então aquilo que se sucedesse, as pessoas que viessem após Esaú, seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, eles seriam parentes daqueles que viessem depois de Jacó. Então é nesse contexto, é exatamente nesse contexto de parentela, Esaú, os filhos de Esaú, os netos de Esaú, os bisnetos de Esaú, os sobrinhos de Esaú, passaram a ser chamados de edomitas. Por quê? Porque ele teve seu nome alterado para Edom. Edom, edomitas. Agora os filhos de Jacó, que teve seu nome trocado para Israel, passaram-se a ser chamados de israelitas. Então é exatamente nesse contexto onde vemos Obadias se levantando. Os irmãos lembram quando nós lemos o versículo 12, que falava sobre irmãos, sobre parentela? É porque enquanto os israelitas estavam passando por perseguições, os edomitas, que tinham a responsabilidade de ajudar, não ajudaram. Fizeram até pior. Impulsionaram eles para a ruína, entregando nas mãos dos adversários. Existem situações da nossa vida que vamos passar por momentos em que esperávamos, uma mão amiga. Esperávamos uma pessoa, um ente querido, estender a mão para nos ajudar. Mas, irmãos, nem sempre vai ser assim. Entenda uma coisa. Eu não quero falar que quem te viu passar na prova e te ajudou. Não quero pregar isso. Eu não quero pregar que tem sabor de mel. Não quero pregar isso. Em nome de Jesus. Até o final da mensagem eu tenho mais 10 minutos, 15 no máximo, para entregar esse microfone. Então, nesse cenário, o mínimo que era esperado era uma fraternidade, porque Deus valoriza a fraternidade. O mínimo para esse cenário era que os adomitas estendessem as mãos para os israelitas. Porém, não foi o que aconteceu. Não houve fraternidade. Mas Deus, Ele sempre valorizou isso. Por isso, quando pregamos, quando falamos, nós falamos muito sobre o amor filéu, sim ou não? É o amor entre irmãos, o amor, o companheirismo, é o carinho para um com o outro. É o carinho que eu tenho com meu irmão Caio com a inicial K. É o carinho que eu tenho pelo meu irmão Diácono Caio, com a inicial C, para diferenciar um do outro. É o carinho que eu tenho pelo meu irmão Mateus, pelo meu irmão Carlos, meu irmão Marcos, pela minha irmã Diaconisa Roberta. É esse tipo de carinho que eu estou falando, esse tipo de amor. É o companheirismo. O ministério não ficar com ciúme. É esse tipo de carinho que nós temos para um com o outro. O amor fraternal. É quando o evangelista John, glória a Deus, manda uma mensagem dizendo: eu estou orando por você. Quer que eu ore por algo específico hoje? Ora sim, meu amigo, ora por isso aqui. Por quê? Porque isso está fazendo jus àquilo que nós pregamos, que é sobre amor. Mas não foi foi isso que aconteceu nesse tempo. Aí o que acontece? Deus levanta um homem
profeta chamado Obadias. Ele anuncia um julgamento. Julgamento de quem? Os edomitas. Pode ler, irmão. 3 capítulos. Perdão, 1 capítulo. 21 versículos. Aí vamos ver que Deus ele levanta esse homem através de uma visão. Ele escreve esse livro e anuncia sobre um julgamento de Edom. Vamos para a Bíblia. Obadias capítulo 1, versículo 2. Agora eu faço de você uma nação pequena entre as demais. Será completamente desprezada. Quem está falando? Deus. Obadias foi apenas um instrumento, sendo boca de Deus para aquele povo, para aquele momento. Mas a mensagem vem do Senhor. Aí depois vemos Deus falando o motivo. Deus ele fala sobre o motivo. Obadias capítulo 1. Vou fazer questão de ler isso. Obadias capítulo 1, versículo 10 ao 14. Que diz assim: por causa da violenta matança que você fez contra Jacó, o seu irmão, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Versículo 11. No dia em que você ficou perto, quando estrangeiro roubaram os bens dele, e estrangeiro entraram pelas suas portas e lançaram sorte sobre Israel, você fez exatamente o mesmo com eles. Versículo 12. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão. Não deveria ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não deveria ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Lemos isso. Foi o texto áureo. Versículo 16. 13. Não deveria ter falado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Não deveria ter saqueado, ter olhado com o sofrimento dele. Você não deveria sequer ter olhado para o sofrimento dele no dia da sua desgraça. Você não deveria ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Você não deveria ter esperado nas encruzilhadas para ter os perseguido. Não deveria ter entregue os sobreviventes na sua aflição. Deus está dizendo o seguinte: edomitas, vocês não deveriam tomar essa atitude. Vocês entregaram o meu povo na mão de um povo que é perverso. E quantas das vezes, com muita tristeza, e isso acontece dentro do meio, os que se dizem ser cristãos, estão muito mais preocupados em apontar um erro do que estender uma mão para ajudar. Isso não é amor. Amor é o cuidado. O amor é se preocupar. O amor não é empurrar alguém, mas sim puxar ela para perto de Deus, junto com você. Então, todas as vezes em que tiver uma oportunidade de estender a mão para um irmão, não hesite. Faça o seu papel como servo de Deus. Não se permita se encher daquilo que o mundo tem tanto falado aí. Só falo com ele se falar comigo. Se não me der a paz do Senhor, eu também não vou dar. Pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Não sei. Eu acordei hoje pela manhã, o Senhor me deu essa mensagem. Eu estou apenas compartilhando. Fazer com que os meus irmãos que estão na minha retaguarda, e aqueles que estão lá no final, como o obreiro Felipe, que está de serviço, tenham compreensão disso. Estou apenas trazendo a luz, esclarecendo, ou melhor, estou aqui trazendo à luz uma mensagem que o Senhor já nos deixou clara sobre esse tipo de cuidado que devemos ter para um com o outro.
Quando olhamos para esse texto, vemos que esse povo se comportou de uma forma muito cruel. Pois não estavam fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Mas por conta de um plantio do passado, se deixaram levar, não se acertaram no meio do caminho e tomaram essa atitude. Mas Deus não está nesse negócio. Deus não está naquela pessoa onde se comporta como ímpio. Porque isso é atitude de ímpio. O descrente. Aquele que diz que vai para a igreja, enche a boca para falar que vai na igreja, mas não se comporta como igreja. Num culto de Santa Ceia, uma mensagem como essa, estou falando de amor, irmãos. Então, ame o seu próximo. Ame uns aos outros com ações. Ações é algo prático. É algo que eu faço e expresso isso. Não só verbalmente, mas corporalmente. Pastor Igor recebeu uma informação de que uma determinada pessoa estava precisando de uma ajuda. Ele falou aqui em cima. O que ele fez? Agiu. Pegou o veículo dele, veio aqui na igreja, pegou o alimento, a cesta básica, levou até essa família. Uma das formas de demonstrar amor não é só isso. Davis, o que é amor? Vou chegar lá. Quando nós nos comportamos como ímpios, não amando o nosso próximo com ações, não estamos fazendo jus àquilo que o Senhor nos mandou fazer. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento dou a vocês: ame uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos ou seguidores, se vocês amarem uns aos outros. Só dessa forma, Cristo vai resplandecer através de nós. Só dessa forma vamos fazer com que as pessoas olhem para mim e para você e não nos enxerguem, mas sim a Cristo. Não nos enxergue como natureza pecaminosa, mas enxerguem a essência de Cristo em nós. Por quê? Porque eu declarei, nós declaramos. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Agora, pois, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí eu pego o microfone, subo em cima do altar e grito isso para todo mundo ouvir. Desço do altar, vou para fora da igreja. Não tem nada a ver com o que eu prego. Isso não é cristianismo. Isso não é evangelho. Pode chamar de qualquer outra coisa, mas não é o evangelho de Jesus. Encaminho para o final agora. Quando Paulo, vou reformular. Quando o autor aos Hebreus escreve no capítulo 13, versículo 1, olha o que ele diz. Bota para mim, por favor, no telão. Toda a igreja, no 3. 1, 2, 3. De novo. 1, 2, 3. Pegasse esse versículo, lesse, fechasse a Bíblia, a mensagem tinha sido anunciada já. E já falamos aqui o que é o amor fraternal. Agora, o que eu faço para ser constante? O que um irmão faz para demonstrar esse amor? O irmão ama e respeita.
O irmão ajuda e apoia. O irmão fala, mas com amor. Tem jeito para falar com o irmão. Glória. O irmão, ele perdoa. O irmão é confiável. Quando eu compartilho algo com o meu irmão, é porque eu confio nele, que ele não vai falar para um outro irmão. Isso é uma das formas de demonstrar o amor fraternal, o companheirismo, a confiabilidade. Quase não sai, mas saiu. Então, o amor ele é muito prático, o amor evita conflitos, o amor é humilde, o amor ele aconselha com sabedoria. Isso é amor. Uma das demonstrações. Sabe o que o amor faz? Faz com que eu ore pelo meu irmão. Faz com que eu interceda pelo meu irmão. Se for diferente de qualquer coisa que eu falei aqui, e mais coisas, for diferente disso, está se comportando como um edomita. Está se comportando como um ímpio. E nós que dizemos, devemos preservar, devemos ser constantes, devemos avançar naquilo que nós pregamos. Pregar é só em cima de uma plataforma bonita como essa? Não. Porque pode ter alguém que coloca uma desculpa. Não, mas eu não sou pregador. Então você não é cristão. Porque a grande comissão é responsabilidade de todos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e anunciai as boas novas de Jesus. É responsabilidade de todos nós, como corpos, como membros, corpo de Cristo, tendo Ele o cabeça da igreja. Finalizo, 2 minutos. Existe um amor, que é um amor que nenhum de nós, sermos seres humanos, seríamos capazes de fazer por alguém. Existe uma demonstração de amor de irmão, de amor ágape. É um amor imensurável. É um amor que não se compara a nenhum outro amor. E é demonstrado em ação. Que amor é esse? João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor só é revelado quando ele é praticado. A essência do amor, ela só é revelada através de nós, quando praticamos. Diferente do que os edomitas fizeram, não estenderam a mão para os seus irmãos, para os seus parentes. Nós devemos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou fazer, que era amar o nosso próximo, e não uma ordenança de uma pessoa qualquer. É o Cristo, aquele que morreu numa cruz do Calvário por mim e por você. Por isso estamos aqui reunidos nesse memorial, porque um dia alguém morreu numa cruz do Calvário por amor em mim e a você. Então, quando eu faço diferente daquilo que a Bíblia me diz, eu estou invalidando a cruz de Cristo. Irmão, bate aí, bate aqui também, ó. Não seja um amor, não viva um amor de aparência, viva um amor prático. Viva o amor prático. Não faça com que esse sangue representado pelo suco da uva, esse pão que representa o corpo de Cristo, seja invalidado por conta das suas ações de um ímpio, mas faça jus naquilo que o Senhor, Ele te ordenou fazer. Ame o seu próximo,
Ame o seu próximo. E não se permita ser levado por emoções, por sentimentos que são aflorados da nossa natureza carnal. Mas se encha do Espírito Santo e transborde do amor dele. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.